Ser um trader de sucesso no longo prazo com certeza é uma das tarefas mais difíceis para quem busca essa profissão. Afinal, mais de 90% das pessoas que tentam ser traders e ter sucesso, ganhar dinheiro no mercado, acabam perdendo boa parte do seu patrimônio ou simplesmente quebrando a conta diversas vezes. Já comentei aqui com vocês diversas vezes como é difícil extrair um alfa do mercado, obter resultado positivo, principalmente ao longo de muitos anos, superando a média de mercado do buy and hold. Mas será que se a gente tivesse uma estratégia que, em vez de ficar simplesmente tentando prever para onde o mercado vai, ou tentando prever quais os dias que o mercado vai subir, ou tentando prever quando a gente poderia ter um resultado positivo executando uma operação de compra ou de venda? Será que se a gente simplesmente focasse em não perder, a gente já teria um resultado melhor? Meu nome é Wellington Silva, sou entusiasta investidor cripto desde 2016 e no vídeo de hoje a gente vai analisar essa pergunta e tentar encontrar uma resposta. Será que simplesmente reduzindo o número de perdas a gente não consegue ter um resultado muito melhor do que ficar tentando prever o mercado? Se você é veterano aqui no canal e gosta do meu conteúdo, já deixa o seu gostei. Se você é novo aqui no canal, se já assiste os meus vídeos mas ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações para assim você não perde nenhuma das análises incríveis aqui do canal e, claro, tira o melhor proveito do mercado de criptomoedas. Então, quer saber como simplesmente focar em não perder o seu dinheiro vai te ajudar a ter mais sucesso como trader? Bora pro vídeo de hoje. Pronto, pessoal, cá estamos aqui no Excel para mostrar para vocês na prática o efeito de você não perder diretamente no seu capital. Então, em vez de você focar em ganhar, você simplesmente focar nas entradas que você fizer. Quando você perder o mínimo possível. Para fazer isso, estou aqui com os dados do Bitcoin de 2013 até os dias de hoje, ali básico, abertura, fechamento, máxima e mínima, e o cálculo dos retornos, que é feito simplesmente dividindo o fechamento pela abertura menos 1. Fiz isso aqui, eu criei um gráfico aqui de linhas, gráfico básico dos retornos do Bitcoin. Então aqui a gente consegue ver toda a oscilação dos retornos do Bitcoin. A gente consegue ver os retornos aqui abaixo de zero, os dias em que o mercado teve queda e os retornos foram negativos, e os retornos acima de zero no dia que o mercado teve alta e os retornos foram positivos, tá? A gente consegue ver aqui então, pessoal, que a gente tem alguns dias com uma grande perda no Bitcoin, tá? Se a gente for pegar aqui, ó, a gente tem uma menor parte dos dias aqui com retornos, por exemplo, abaixo de 10%. Então, nesses dias em que os retornos foram abaixo de 10%, se você tivesse comprado e operado sem um stop loss, sem um stop para te proteger de uma grande perda, você teria perdido aí mais de 10%. E chegou um caso aqui extremo, onde o mercado caiu aqui 38%. E lá em 2013 teve um caso extremo do mercado caiu 38% também, tá? Então veja que a gente teve aqui grandes perdas, isso considerando em relação ao fechamento. Se a gente for considerar da abertura para a mínima, teve dias que o mercado caiu 99,9%. Então, para você ter uma ideia de como o mercado do Bitcoin oscila para cima e para baixo. Vamos pegar então aquela nossa ideia. Será que se a gente evitar as perdas, a gente tem um resultado muito melhor? E claro, a resposta óbvia é que sim, mas como a gente faz isso, pessoal? Hoje em dia, a ideia mais popular em relação a evitar perdas é a ideia do stop loss. Então você simplesmente vai ter ali a sua estratégia que vai te dizer quando comprar e quando vender, mas você precisa definir um ponto de saída caso aquela operação dê errado. Então, como é que você faz para definir se aquela operação deu errado? Aí entram vários critérios, né? A gente pode definir de várias formas, a depender da sua estratégia especificamente, mas o que muita gente faz é ignorar essa regra de saber por que aquela operação deu errado e simplesmente vai lá e coloca um valor fixo sem nenhuma regra específica. O problema é que quando você faz isso de simplesmente colocar um valor fixo para o stop loss, dá a impressão de que você está se protegendo. Mas muitas vezes isso mata a sua estratégia e faz com que aquele dia que você sairia positivo acabe saindo no negativo, pois você é estopado e depois o mercado corre e vai para o seu alvo, o que a gente chama de violinada, né? Um termo bem famoso aí no mercado para quem é trader, beleza? Então, como a gente lida com isso? Vamos ver primeiro o impacto dessa ideia de você reduzir as perdas e depois a gente trabalha essa questão do stop para vocês entenderem melhor. Então veja só, pessoal, o que é que eu fiz aqui? Eu construí um gráfico que mostra para a gente o impacto
da gente não ter determinados prejuízos. Então, se a gente cortasse os dias em que o Bitcoin caiu mais de 20%, e se nesses dias a gente tivesse simplesmente ficado de fora, não comprado o Bitcoin. Vamos então mudar isso aqui para 20% e ver o impacto disso. Olha só, o impacto não é tão grande, então não mudou tanto a nossa curva de crescimento. Vamos então olhar em relação a os dias de 10% de queda. Agora olha só como a gente já teve uma mudança relevante aqui na curva de capital. Aqueles drawdowns gigantes já diminuíram bastante. E isso simplesmente ficando de fora nos dias em que o mercado iria cair mais de 10%. Vamos então mudar agora para 5%. Se a gente conseguisse saber quais dias o mercado amanhã vai cair mais de 5%, para que a gente pudesse ficar de fora simplesmente. Tá? Vamos colocar aqui 5%. Opa, coloquei 500%. Vamos mudar de novo. 5%. Olha só como o resultado fica absurdo. Se a gente soubesse os dias em que o mercado vai cair mais de 5%, ficasse de fora desses dias e comprasse todos os outros dias. Esse seria o resultado. E se a gente comprasse o Bitcoin todos os dias, mas colocasse um stop loss aí de 5%. Infelizmente, a gente não teria esse resultado aqui, justamente porque a gente levaria aquela famosa violinada. A gente tomaria dias em que o preço pega o nosso stop e depois vai para o alvo. Ou seja, a gente poderia ter um resultado às vezes até bem melhor simplesmente comprando e não botando stop do que colocando stop. Então é importante tomar muito cuidado com o stop loss, tá? Por isso que eu já falei aqui no canal, tem vídeos aqui no canal falando sobre stop loss, que eu prefiro o stop loss do fim do mundo. Aquele stop loss que ele vai te proteger se o mercado cair 20, 30, 40%. Mas se o mercado cair 10%, 15%, você vai assumir a perda, você vai aguentar aquele movimento ao longo do dia, porque aquele movimento pode voltar e depois ir para o seu alvo, você fechar o dia no positivo. Então, a primeira dica para vocês é a seguinte. Primeira coisa, cara, vai começar no trade, tenha um stop loss. Ele é importante, mas não simplesmente saia colocando um stop loss de forma aleatória. Defina o porquê você está ficando de fora naquele dia ou porquê você está colocando um stop de 10% naquele dia. É porque você tem uma estratégia que diz que com um stop de 10% você tem um resultado muito melhor? É porque você tem uma estratégia que diz que com um stop de 5% você tem um resultado muito melhor? Ou é simplesmente porque você acha que se o mercado cair 5%, você já quer sair da operação porque você acha que a operação deu errado? Mas nisso não quer necessariamente dizer que a operação deu errado. Às vezes o mercado está caindo 20% e aquela operação está correta. O mercado vai voltar a subir e vai buscar o seu alvo. Mas em vez de você ficar simplesmente definindo regras aleatórias, você precisa definir uma estratégia clara que se beneficie de um determinado stop para que você possa aplicá-lo. Ou então você tenha uma forma de prever com certa assertividade, seja pelo menos acima de 50% essa assertividade, os dias em que o mercado vai cair ou os dias em que o mercado vai cair determinada porcentagem ou próximo daquela porcentagem para que você possa definir um stop loss. Então deixando claro aqui, sim, se você evitar as perdas da sua estratégia, você vai ter um resultado muito melhor. Agora, como evitar essas perdas é que a questão vai depender muito da sua estratégia, vai depender de como você está operando no dia a dia, se você está fazendo intraday, se você está fazendo day trade, swing trade, position trade, porque tudo isso influencia nas suas operações, porque isso também cai ali na questão das taxas. Quanto mais operações você faz, mais rápida, mais curta é a operação, maior a taxa representa em relação à sua operação, maior o risco de você sair no prejuízo. Então tem que tomar muito cuidado ao realizar suas operações de trading, definir uma estratégia clara que consiga utilizar um stop loss decente ou uma estratégia que consiga ter uma previsibilidade bacana do que pode vir a acontecer no dia seguinte com os dias de queda para você ficar de fora ou definir um stop loss adequado. E claro que você pode usar essa mesma lógica para fazer o seguinte: em vez de você construir uma estratégia que vai buscar prever se o mercado vai subir ou vai cair, você pode construir uma estratégia que simplesmente vai buscar entender se o mercado vai cair. Se você conseguir fazer isso e tiver uma assertividade interessante, você vai conseguir ter resultado aí maior do que a maioria das pessoas que estão no mercado, porque você vai evitar as suas perdas. Wellington, como é que eu faço isso de criar uma estratégia, de testar uma estratégia? Tem vídeos aqui no canal, na playlist Crypto Trade, que é justamente esse quadro aqui de segunda-feira. Tem
vários vídeos falando sobre como você cria estratégias, como você testa estratégias, como usar uma regressão linear, que é um modelo de machine learning dentro do Excel para criar a sua estratégia e testá-la. Então é importante que você veja esses vídeos para você aprender a executar isso na prática e você poder fazer como eu fiz num dos meus últimos vídeos, onde eu falei de uma das estratégias que eu utilizo, uma base da estratégia que eu utilizo, que é a estratégia cruzamentos, que simplesmente ela consegue pegar os momentos de cruzada, os momentos de retorno do mercado, e você consegue pegar grandes tendências, grandes movimentos, chegando a ganhos de mais de 100% em uma única operação. Como você faz isso? Como você lida com esses momentos e define stop loss, a gente vai ver aqui nos próximos vídeos do canal. Vou trazer uma sériezinha aqui para vocês mostrando como você sai dessa ideia de simplesmente parar as perdas, cortar as perdas, para fazer isso na prática, criar uma estratégia que foque nisso. A gente vai ver isso nos próximos vídeos do canal. Quero que vocês vejam esse processo na prática e possam extrair o máximo possível disso e ter resultado no seu trading do dia a dia. E você pare de perder grana aí, ficar na loucura de comprar e vender a todo momento. Passe a seguir um método objetivo, claro, com poucas operações e com muito mais resultado. Agora eu quero saber de você, você faz trade no mercado cripto e em outros mercados? Você já chegou a quebrar uma conta executando operações de trading? Você está começando, você já é mais experiente, tem resultado? Deixa aqui embaixo seu comentário. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha aqui embaixo que me ajuda bastante. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que está querendo começar a executar operações de trading, ou está ventilando essa profissão aí na mente. E, claro, se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Nos vemos no próximo vídeo do canal. Vejo você na próxima. See you next time.